E aí, torcedor alviverde? Bem-vindo ao canal Voz do Verdão. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo sobre o nosso querido Palmeiras. Antes de começarmos, já se inscreva no canal e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso Verdão. Agora, vamos para a primeira notícia. Olha, quando o Verdão entra em campo numa final, a história mostra que é muito difícil segurar. A torcida já chegou no estádio com aquela sensação diferente. Não era um jogo comum. Era clima de decisão. Bandeira tremulando. Canto ecoando. Aquele verde tomando conta de tudo. Porque quando o Palmeiras está em final, o torcedor sabe. Algo grande pode acontecer. Do outro lado estava o Grêmio Novo Horizontino. Um time organizado, que chegou com méritos até a final. Mas uma coisa é chegar até lá. Outra coisa completamente diferente é enfrentar o Palmeiras quando o título está em jogo. O jogo começou com tensão no ar. Final sempre começa assim. Ninguém quer errar. Ninguém quer dar espaço. Cada bola disputada parecia valer ouro. E o Palmeiras entrou concentrado, ligado, com aquela postura de time que sabe exatamente o que precisa fazer. E aí começou a aparecer a marca desse time. Organização. Intensidade. Pressão. O Palmeiras não deixa o adversário respirar. É marcação lá em cima. É disputa forte. É aquela sensação de que o time está sempre um passo à frente. A torcida sentiu isso rapidamente. Cada desarme era comemorado. Cada chegada ao ataque levantava o estádio. Porque o torcedor percebe quando o time está com fome de título. E esse Palmeiras estava com muita fome. O meio-campo começou a dominar as ações. A bola rodando com paciência, procurando espaços. Nada de afobação. Time maduro. Time cascudo. Time que já viveu muitas decisões. E quando você tem um grupo acostumado com finais, isso faz diferença. Faz muita diferença. Aos poucos o Palmeiras foi empurrando o adversário para trás. A pressão aumentava. A torcida cantava mais alto. O estádio parecia empurrar o time para frente. Até que veio o momento que todo palmeirense espera. A bola chegou na área. Confusão típica de final. Defesa tentando afastar. Ataque brigando pela sobra. E no meio daquela disputa apareceu ele. O zagueiro Murilo Cerqueira. Zagueiro artilheiro. Zagueiro que cresce em decisão. Murilo foi lá, e não perdoou. Bola na rede. Explosão. O estádio virou um terremoto verde. Torcedor pulando. Abraçando o desconhecido. Gritando até perder a voz. Porque gol em final tem um gosto diferente. Gol em final é catarse coletiva. E aquele gol mudou completamente o clima do jogo. O Palmeiras ficou ainda mais confiante. O time começou a jogar com autoridade. Com personalidade. Com aquela calma de quem sabe que está no caminho certo. Mas final, não é simples. Nunca é. O Novo Horizontino tentou reagir. Avançou linhas. Arriscou mais. E conseguiu encontrar um gol com o Matheus Bianchi, que aproveitou uma oportunidade e deixou tudo tenso novamente. Foi aquele momento em que o estádio prende a respiração. Empate em final sempre traz nervosismo. Mas aí aparece algo que diferencia grandes times. Frieza. Controle emocional. E principalmente qualidade. O Palmeiras não se desesperou. Não saiu correndo de qualquer jeito. Continuou jogando futebol. Continuou acreditando no plano. E nesse momento apareceu um dos nomes mais comentados do time. O atacante Vitor Roque. Um jogador jovem, mas com personalidade absurda. Jogador que gosta de jogo grande. Jogador que não se esconde quando a responsabilidade aparece. A bola chegou para ele. Domínio rápido. Olhar para o gol. E decisão. Vitor Roque bateu firme. Bola no fundo da rede. Gol do Palmeiras. O estádio simplesmente veio abaixo. Foi um daqueles momentos em que a torcida sente que algo especial está acontecendo. O Palmeiras voltava à frente na final. E não era qualquer gol. Era um gol que tinha cara de título. Depois disso o jogo virou batalha. Aquela luta típica de decisão. Cada bola era disputada como se fosse a última da vida. A defesa do Palmeiras começou a mostrar porque é uma das mais fortes do futebol brasileiro. Corte daqui. Dividida dali. Bloqueio importante. Tudo funcionando. O meio-campo correndo sem parar. Marcando. Ajudando. Organizando.
O ataque brigando por cada bola para segurar o jogo no campo ofensivo. Era um time inteiro lutando pelo mesmo objetivo. E a torcida percebe isso. Cada carrinho era comemorado. Cada bola afastada era gritada como gol. Porque final é isso. Não é só técnica. É entrega. É raça. É vontade. E esse Palmeiras tem tudo isso. O tempo começou a passar devagar. Muito devagar. Relógio parecia não andar. Torcida olhando para o campo e para o cronômetro ao mesmo tempo. A ansiedade crescendo. Mas o Palmeiras continuava firme. Seguro. Concentrado. Mostrando maturidade de quem já levantou muitas taças nos últimos anos. E quando o árbitro finalmente levou o apito à boca, veio o som que todo palmeirense queria ouvir. Apito final. Fim de jogo. O Palmeiras é campeão do Campeonato Paulista. Explosão verde. Jogadores se abraçando. Torcida chorando de alegria. Mais uma taça chegando para a galeria. Mais um capítulo glorioso na história de um clube que se acostumou a vencer. Porque nos últimos anos virou rotina. O Palmeiras entra em campo e disputa título. O Palmeiras chega em final e levanta troféu. Esse time criou uma mentalidade vencedora. Criou uma cultura de competir sempre. E quando isso acontece, os títulos aparecem. Mais um Paulistão. Mais uma conquista para o Verdão. Mais uma prova de que esse elenco sabe jogar decisão. E para o torcedor palmeirense fica aquele sentimento maravilhoso. Orgulho. Muito orgulho. Orgulho de vestir verde. Orgulho de ver esse time lutar. Orgulho de ver o Palmeiras continuar escrevendo história. Porque quando o Palmeiras decide, quase sempre termina assim. Com taça. Com festa. E com a torcida gritando para o Brasil inteiro ouvir. Avante palestra! Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso Palmeiras. Agora vamos para a notícia. Quando um rumor começa a circular entre torcedores, ele cresce como uma faísca que encontra palha seca. Nos últimos dias, uma especulação tomou conta das conversas entre palmeirenses. Um craque do Flamengo poderia estar a caminho do Palmeiras. Só a possibilidade já faz o coração do torcedor acelerar. Nos grupos de torcida, nas redes sociais e nas mesas de bar, a pergunta é sempre a mesma. Será que realmente existe alguma chance de um dos grandes nomes do rival vestir o manto alviverde? A ideia parece ousada, mas no futebol moderno quase nada é impossível. O torcedor palmeirense aprendeu ao longo dos anos que o clube pensa grande. A diretoria costuma agir com estratégia, silêncio e precisão. Por isso, quando surgem rumores de uma contratação impactante, a torcida imediatamente passa a imaginar cenários. E quando esse possível reforço vem de um rival direto, a história ganha ainda mais emoção. Não é apenas uma transferência comum. É algo que mexe com orgulho, com rivalidade e com o imaginário de quem vive o futebol intensamente. Muitos torcedores começaram a lembrar de outras negociações surpreendentes que aconteceram no futebol brasileiro. Jogadores que pareciam impossíveis de trocar de camisa, acabaram mudando de destino. E é exatamente isso que faz esse rumor ganhar força. Porque no futebol, aquilo que parece improvável muitas vezes acaba acontecendo quando menos se espera. A simples possibilidade de ver um craque que hoje defende o Flamengo jogando no Palmeiras já gera debates acalorados entre torcedores. Alguns acreditam que seria uma contratação histórica. Outros preferem manter os pés no chão, lembrando que rumores surgem todos os dias no mundo da bola. Mas até mesmo os mais cautelosos admitem que a ideia é empolgante. O Palmeiras vive um momento em que qualquer reforço de peso pode elevar ainda mais o nível da equipe. O elenco já é forte, competitivo e acostumado a disputar títulos importantes. Mas todo torcedor sabe que um craque pode mudar completamente a dinâmica de um time. Pode decidir jogos grandes, levantar o moral do grupo e incendiar a arquibancada. Imaginar esse possível reforço chegando ao clube já faz muita gente sonhar com noites inesquecíveis no Allianz Parque. O estádio cheio, a torcida cantando e um novo ídolo entrando em campo. Esses pensamentos tomam conta da cabeça de qualquer torcedor apaixonado. Porque o futebol vive muito de sonhos e expectativas. E quando surge um rumor desse tamanho, ele rapidamente se transforma em esperança para muitos palmeirenses.
Afinal, o Palmeiras já mostrou diversas vezes que não tem medo de pensar grande. O clube construiu uma mentalidade vencedora nos últimos anos. Uma mentalidade que exige sempre buscar mais. Por isso, quando aparece a possibilidade de trazer um craque de um rival direto, o assunto ganha proporções enormes. Alguns torcedores já começam a imaginar como esse jogador se encaixaria no esquema tático da equipe. Outros falam sobre o impacto psicológico que uma contratação dessas teria no futebol brasileiro. Porque não seria apenas um reforço. Seria uma declaração de força. Seria mostrar que o Palmeiras continua disposto a brigar no topo. A torcida gosta de imaginar esses movimentos ousados. E quando o assunto envolve um grande jogador do Flamengo, a conversa fica ainda mais intensa. Os debates se espalham rapidamente. Cada torcedor tem uma opinião diferente. Alguns acreditam que o negócio faria total sentido. Outros questionam se o Flamengo realmente liberaria um atleta tão importante. Mas no fundo todos concordam em uma coisa. Seria simplesmente incrível. Porque contratar um craque já é algo empolgante. Agora contratar um craque vindo de um rival direto é algo que mexe com o orgulho da torcida. É o tipo de notícia que faz o torcedor abrir um sorriso no meio do dia. É o tipo de especulação que faz a imaginação trabalhar sem parar. A torcida começa a imaginar gols decisivos. Começa a imaginar assistências geniais. Começa a imaginar comemorações diante de estádios lotados. O futebol vive dessas imagens mentais que os torcedores criam. E um rumor como esse alimenta exatamente isso. A sensação de que algo grande pode estar acontecendo nos bastidores. Mesmo sem nenhuma confirmação oficial, o assunto já dominou muitas conversas. Porque quando envolve Palmeiras e Flamengo, tudo ganha uma dimensão ainda maior. São dois gigantes do futebol brasileiro. Dois clubes acostumados a disputar títulos. Dois clubes que movimentam multidões. Por isso, qualquer ligação entre eles chama atenção. Principalmente quando envolve um jogador de alto nível. A torcida palmeirense sabe reconhecer talento. E quando surge a possibilidade de ver um craque vestindo verde, o entusiasmo aparece naturalmente. Alguns torcedores dizem que seria uma das maiores contratações recentes do clube. Outros afirmam que poderia ser um movimento histórico. Mas todos concordam que seria algo marcante. Porque jogadores desse nível mudam histórias. Mudam temporadas. Mudam destinos. E o Palmeiras sempre mostrou que quer continuar escrevendo capítulos gloriosos. O clube construiu uma identidade forte nos últimos anos. Uma identidade baseada em competitividade e ambição. Trazer um craque do Flamengo reforçaria ainda mais essa imagem. Seria um recado claro para todo o futebol brasileiro. Um recado de que o Palmeiras continua mirando o topo. A torcida vibra apenas de imaginar. Porque o torcedor vive de emoção. Vive de esperança. Vive de paixão. E rumores como esse alimentam tudo isso. Cada nova conversa traz um detalhe diferente. Cada nova teoria aumenta ainda mais a expectativa. Alguns dizem que o jogador poderia buscar novos desafios. Outros falam sobre projetos esportivos. Outros mencionam o peso da camisa do Palmeiras. Tudo vira motivo de debate. Tudo vira motivo de análise. Porque o futebol é assim. Um universo onde rumores podem virar realidade de repente. O torcedor palmeirense sabe disso. Já viu muitas histórias surpreendentes acontecerem. Por isso ninguém descarta totalmente essa possibilidade. Mesmo que seja apenas especulação. Mesmo que seja apenas um rumor. A imaginação já está funcionando a todo vapor. Porque imaginar um craque vindo do Flamengo para o Palmeiras é algo que mexe com qualquer torcedor. É algo que faz o coração bater mais forte. É algo que transforma um simples dia em um dia cheio de expectativas. E se esse rumor realmente se tornar realidade, seria uma notícia gigantesca. Seria um daqueles momentos que marcam uma geração de torcedores. Mas por enquanto tudo segue no campo da especulação. No território das conversas de torcida. No universo das possibilidades. E talvez seja exatamente isso que torna tudo ainda mais emocionante. Porque o mistério mantém a chama acesa. Mantém a torcida sonhando. Mantém o debate vivo. O futebol precisa dessas histórias. Precisa desses rumores que fazem todo mundo parar para imaginar.
Porque é assim que a paixão pelo jogo continua crescendo. E enquanto não existe confirmação, o torcedor palmeirense segue sonhando. Sonhando com grandes contratações. Sonhando com mais títulos. Sonhando com mais noites mágicas. Sonhando com mais histórias para contar. Porque ser palmeirense é exatamente isso. É viver intensamente cada possibilidade. É acreditar que coisas grandes podem acontecer. E quando surge um rumor desse tamanho, a esperança cresce imediatamente. Talvez seja apenas conversa. Talvez seja apenas especulação. Mas enquanto existir essa possibilidade, a torcida vai continuar imaginando. Vai continuar debatendo. Vai continuar sonhando. Porque no futebol, sonhos muitas vezes se transformam em realidade. E quando isso acontece, as histórias ficam eternizadas. Agora quero saber a sua opinião. Você acredita que esse rumor pode virar realidade? Esse craque do Flamengo realmente poderia vestir a camisa do Palmeiras? Deixe sua opinião aqui nos comentários porque ela é muito importante para a gente. E se você gosta de acompanhar notícias, rumores e debates apaixonados sobre futebol, já aproveita para se inscrever no canal. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E claro, deixe o seu like para fortalecer o canal e ajudar a trazer cada vez mais histórias e debates sobre o futebol que a gente ama.